fez residência conosco aqui na Escola Paulista de Medicina, então é um orgulho muito grande para a escola ter tido o professor Renato como um egresso. Ele também fez seu doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina, também sua livre docência, que eu tive o prazer de assistir na Escola Paulista de Medicina. E ele é um jovem cardiologista de renome internacional. Então, eu considero o Renato como um cardiologista que é radicado nos Estados Unidos, mas muito atuante no Brasil, como um personagem, digamos assim, muito mais do que o médico, é um personagem na cardiologia que mudou a história da cardiologia brasileira, no que diz respeito à abordagem de grandes estudos clínicos e mudança de prática, evidente, da prática da cardiologia no Brasil e no mundo. Então, o Renato, eu estive olhando aqui no PubMed, tem mais de 500 trabalhos publicados no PubMed, é uma coisa assim extraordinária para um jovem cardiologista. Então, isso reforça o talento especial que o Renato tem no que diz respeito à pesquisa, relacionamentos, networking. E ele tem sido investigador principal de muitos estudos importantes. Eu citaria recentemente o estudo Augustus, que ele vai seguramente comentar conosco, publicado no New England Journal of Medicine. Então, o Renato, ele acabou de comentar conosco, só fora do assunto de fibrilação atrial e angioplastia coronária, em 12 meses, né, Renato, vocês publicaram 6 importantes trials realizados no Brasil. Então, o Renato ele lidera, junto com outros colegas, um grande movimento no Brasil de colaboração para a publicação de assuntos muito relevantes em muitas áreas, cardiologia e não cardiologia. Então, é uma honra muito grande para nós, o Renato, ter você aqui. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada. Então, a escola, agradeço muito em nome da Escola Paulista de Medicina. E para nós, médicos já formados, intervencionistas, a gente vai aprender muito com você. Mas eu também fiz questão de convidá-lo, porque eu tenho certeza que você vai servir de inspiração para muitos jovens médicos que estão assistindo aqui, né? E também para muitos estudantes de medicina. Então, nós temos aqui estudantes do 3º, 2º, 4º ano de medicina. Então, seguramente, você já é um modelo para muitos estudantes e médicos no Brasil. Então, eu queria te parabenizar por todo o seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Cacheta. Sempre um prazer participar das atividades que você lidera, particularmente quando essas atividades são na nossa Escola Paulista, né, que é onde eu tive toda a minha formação e continuo atuante como professor orientador do programa de pós-graduação, tanto na cardiologia como na medicina translacional. Né, orientei muitos alunos aí, fui professor homenageado do 6º ano de várias turmas, então um carinho muito grande por essa instituição. Então, um prazer e poder ver que a instituição tem pessoas como você na liderança da hemodinâmica, que é uma pessoa com nome também nacional e internacional e que faz as coisas pelos princípios corretos. É uma sorte para os alunos e para os pós-graduandos e para os residentes ter você aí na instituição. Mas no momento que a instituição precisa tanto por ser federal e passar por todas as crises que a gente conhece, que as instituições federais são as que mais sofrem. Então, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, sempre obrigado por todo o carinho aí que você e seu grupo demonstra conosco. Um prazer sempre participar, conte sempre comigo. Obrigado, Renato. Vamos lá, então. Então, a gente vai fazer um update sobre esse tópico que é tão importante. Só me avisa se vocês conseguem ver. Estamos vendo. Perfeito. Está ótimo. O som, a imagem está perfeita, Renato. Perfeito. Então, a gente vai abordar esse tópico que é tão importante, que é a fibrilação atrial e a angioplastia, ou a síndrome coronariana aguda, ou até mais genericamente a doença arterial periférica, coronariana, né? DAC crônica, hoje é chamado síndrome coronariana crônica, enfim, a gente tem várias nomenclaturas mais modernas. Mas é fundamentalmente doente que tem doença arterial coronária e fibrilação atrial, e a gente tem que começar a combinar a terapia antitrombótica, né? E por que isso é importante? Esse slide demonstra o porquê da importância. Porque quando a gente olha em pacientes com fibrilação atrial, que em algum momento da vida vai receber uma angioplastia coronária, vejam que a gente tem milhões de pacientes que recebem anticoagulante para a fibrilação atrial, vão em algum momento ter ou uma síndrome coronariana aguda, que vão receber uma angioplastia, ou vão receber uma angioplastia eletiva,
E o fato é que agora eles vão ter que receber dupla antiagregação plaquetária para a coronária, para o stent, e o anticoagulante para a fibrilação atrial. E como manusear esta combinação de medicamentos é um grande desafio na prática. E durante muitos anos a gente não soube como fazer e era realmente uma bagunça a prática clínica. Eu vou mostrar quantas opções a gente tem para tratar esses doentes, o que é bastante difícil qualquer diretriz contemplar todas as opções para se tratar esses doentes. Então a gente precisava fazer ensaios importantes para tentar definir algumas opções que sejam baseadas em evidências sólidas e que nos dê o caminho de tratar esses pacientes. E a boa notícia é que a gente chegou lá. Né? Então, olha que interessante. A gente fez muitos avanços em doença arterial coronária, então tipos de stents, antiagregantes plaquetários, quando começar, quando parar, qual dose de ataque, mas esses estudos excluíram pacientes com fibrilação atrial. E do outro lado, a gente fez grandes avanços na fibrilação atrial com novos anticoagulantes, entendendo melhor o risco do AVC, do sangramento, mas esses pacientes também, esses estudos também excluíram os doentes com doença coronária aguda, os doentes que receberam uma angioplastia nas últimas 2 semanas. Então isso nos deixou um gap, justamente que nós não sabemos como fazer. Por quê? Porque ninguém queria estudar essa população. Mas por que ninguém queria estudar essa população de doença coronária aguda com fibrilação atrial? Porque é uma população de muito alto risco. É uma população que o sangramento é muito alto. É uma população que o risco de eventos trombóticos é muito alto. Então, quando você está descobrindo uma droga nova, seja um antiagregante plaquetário ou seja um anticoagulante, ninguém quer que o doente sangre muito nessa tentativa de provar que uma droga funciona, porque você pode eventualmente não observar o benefício antitrombótico dessas medicações. Mas o fato é que você termina os estudos e aí esses doentes existem na prática, eles não foram representados nos ensaios clínicos e aí a gente não tem o que fazer. Então, durante muito tempo, a gente chamou isso da arte da medicina porque era geralmente um achismo, era uma opinião, a gente tratava o doente como a gente achava, mas a gente não sabia como fazer com certeza em relação a esse doente. E se a gente pudesse resumir qual é o objetivo desses pacientes é exatamente aqui, é usar a dupla antiagregação plaquetária para prevenir trombose do stent, o infarto, a revascularização de urgência. Por outro lado, usar o anticoagulante para prevenir o AVC. Só que quando eu combino essas terapias, naquilo que é chamado classicamente de terapia tripla antitrombótica, e tripla porque inclui 2 antiagregantes plaquetários, classicamente aspirina e clopidogrel, mais um anticoagulante, classicamente a varfarina. E essa terapia tripla, ela tem um risco muito alto de sangramento. E a má notícia é que a gente não consegue tratar a trombose do stent, o AVC e o sangramento ao mesmo tempo. Então, se isso não é possível, qual que é o objetivo dessa terapia, então, dessa terapêutica? Bom, o objetivo é nós encontrarmos aquilo que eu chamo de sweet spot, ou o sweet spot antitrombótico. Eu venho chamando isso faz uns 7, 8 anos. O que é o sweet spot antitrombótico? O sweet spot nada mais é do que nós tentarmos descobrir quais são as drogas certas, nas doses apropriadas, na combinação correta, pela duração mais apropriada que me dê a maior redução em eventos trombóticos ao menor custo de sangramento. Que nunca é zero. Porque sempre que eu tenho antitrombóticos, eu tenho risco de sangrar. Mas se eu conseguir minimizar o meu risco de sangramento e otimizar a minha redução dos eventos trombóticos, aí eu descobri o sweet spot, que é aquele ponto de equilíbrio que me dá o maior benefício líquido. E se eu achar isso, eu dei o melhor para o paciente. Bom, parece muito lógico falar dos sweet spots, mas vejam como não é fácil achar o sweet spot. Quando a gente olha nas opções, aspirina, tinopiridínicos, anticoagulantes, vejam que a gente tem
várias opções, várias doses, várias durações de tratamento, vários tipos de stents. Então, se a gente faz a permutação a permutação do número de combinações, se a gente fizer esse cálculo matemático, hoje, em 2021, a gente tem 2,8 milhões de combinações para se tratar esses pacientes. Então, pensem nisso. 2,8 milhões de combinações para tratar esses pacientes. Como que é possível nós termos 2,8 milhões? Por isso que a gente dava essa aula para 100 pessoas e apresentava um caso no final, escutávamos 100 opções. Se a aula tinha 500 pessoas, tinham 500 opções. E se a aula tinha 2.000 pessoas, tinham 2.000 opções. Porque cada um estava fazendo o que queria. 2 dias de aspirina, 3 dias de clopidogrel, 1 mês de varfarina, metade da dose de apixabana, metade da dose de rivaroxabana, 1 mês disso, 6 meses daquilo. E o fato é que nada disso era baseado em evidência, nada disso era baseado em ciência sólida. Era tudo baseado em achismo. E a gente sabe o perigo de fazer medicina baseado em puramente o achismo. Porque a gente vai errar na grande maior parte das vezes. Bom, a boa notícia é que para resolver esse problema, a gente então faz estudos importantes. Estudo Pioneer em 2016, estudo Redual em 2017, o estudo Augustus em 2019, que eu tive o prazer de liderar, e o estudo Entrust também em 2019. E vejam que esses estudos, juntamente com um estudo com a varfarina de 2013, que foi o estudo WOST, nós aí temos juntos quase 12.000 pacientes agora estudados sistematicamente e que vai nos dar uma resposta bem clara de como fazer. E vocês vão ver a importância de fazer os estudos clínicos bem feitos e particularmente o estudo Augustus com aspectos muito únicos e além de ser o maior, que passa a ser então a base de todas as recomendações atuais das diretrizes, conforme eu vou mostrar para os senhores. Então, essa é a beleza da pesquisa clínica. É você viver a prática clínica, saber de um problema que a gente precisa de uma resposta, e, portanto, a gente consegue desenhar o melhor estudo, desenha-se o estudo, responde, e imediatamente impacta-se os guidelines nacionais e internacionais, e quem ganha são os pacientes. Bom, o estudo Pioneer, só para relembrar a todos, o estudo com 2.100 pacientes, que basicamente pegou pacientes com fibrilação atrial e um stent, e randomizou os pacientes para 3 braços. Vejam que uma terapia dupla com rivaroxabana 15, mais o clopidogrel 75. Então é um braço sem a aspirina e com uma dose um pouco mais baixa de rivaroxabana do que a dose que a gente usa para FA, que é 20 miligramas. Um segundo braço com dose ainda mais baixa de rivaroxabana, 2,5 2 vezes ao dia, mais aspirina e clopidogrel. Versus a terapia tripla clássica, que é a varfarina, o clopidogrel e a aspirina. Então vejam, senhores, que esse é um estudo que comparou 2 braços com a rivaroxabana, onde eu tenho menos droga, eu tenho menos antitrombóticos. E é sabido que sempre que a gente tiver menos antitrombótico, a gente vai sangrar menos. O problema é que a gente precisa saber o que é o preço que se paga por fazer isso nas taxas isquêmicas, nas taxas de eventos isquêmicos. Então vejam que para o sangramento, como era de se esperar, os braços com a rivaroxabana tiveram menos sangramento. Óbvio, eu estou usando uma droga em dose menor, que é a rivaroxabana, ou até mesmo sem a aspirina. Então eu vou sangrar menos. Mas a gente não sabe qual é o preço a se pagar no evento isquêmico. Então vejam que a minha interpretação desse estudo é a seguinte, que primeiro foi um estudo randomizado com o primeiro NOAC, né, com o primeiro anticoagulante não vitamina K dependente. Então foi importante. Segundo, porque claramente mostra um sinal de menos sangramento nos braços rivaroxabana. Mas, apesar do estudo não ter poder estatístico para olhar em desfechos isquêmicos, vejam, senhores, que para AVC e trombose estente, os braços da rivaroxabana foram na direção errada. Ou seja,
aumento numérico, não estatístico, mas numérico, nas taxas tanto de AVC como de trombose existente, com intervalos de confiança muito amplos e que chegam aí até 3, 4, 5 vezes aumento de risco desses eventos. Então, é um estudo que não responde qual é o risco de fazer essas estratégias nessas doses no que tange eventos trombóticos. Bom, no ano seguinte veio o estudo REDUAL, e aí testando também em pacientes com FA e stent coronário, 3 braços também. E aqui, uma vantagem em relação ao estudo Pioneer é que a dabigatrana foi testada, e aqui sim, nas doses corretas para a fibrilação atrial, que são as doses de 110 2 vezes ao dia ou 150 2 vezes ao dia. Mais o inibidor P2Y12, como o clopidogrel, por exemplo, e esses braços de dupla terapia antitrombótica contra terapia antitrombótica tripla, aspirina, clopidogrel e varfarina. Então, de novo, um estudo que compara 3 drogas versus 2 drogas. Então, quem será que vai ganhar para sangramento? Não precisa ser nenhum grande mágico para saber que menos drogas sangra menos. Então, vejo que 110 sangrou menos do que a terapia tripla, 110 de dabigatrana sangrou menos, e 150 também sangrou menos, e 150 sangrou um pouco mais que 110, porque é uma dose mais alta. Então, esse gradiente de sangramento, ele segue a regra. Quem tem a dose menor, sangra menos, quem tem a dose maior, sangra um pouco mais, e quem tem mais drogas, como a terapia tripla, sangra mais de todos. Então, de novo, já sabido, esses resultados eram esperados. E o que aconteceu na forma de eventos isquêmicos? Veja que, de novo, a dose de 110, numericamente mais infarto e mais trombose de stent. Ou seja, mais uma vez confirmando o que a gente já sabe, que quando eu começo a baixar as doses dos anticoagulantes, eu começo a pagar um preço, que é um preço de aumento de eventos isquêmicos. Já a dose de 150 do lado direito, vejo que não houve essa tendência de aumento de eventos trombóticos, porque é a dose mais eficaz para FA de dabigatrana, é 150 mg 2 vezes ao dia. Então, a lição aprendida aqui, confirmada de outras lições e outros estudos, é que eu não posso querer ser mais seguro às custas de abaixar a dose. Eu não posso querer ser mais seguro às custas de ter menos antitrombóticos no meu regime terapêutico. Porque aí eu não sei qual é o preço que eu vou pagar em eventos isquêmicos. Lembra, o sweet spot é ser mais seguro, mas preservando a eficácia, preservando o evento isquêmico, as taxas isquêmicas. Esse é o segredo. Então vejam que esse estudo ele traz algumas adições em relação ao estudo Pioneer. Ele mostra que os pacientes são bastante complexos realmente, os pacientes são de alta complexidade e bastante alto risco. Mas esse box highlighted, né, para mim, é o que mais mostra a limitação desse estudo. Porque vejam, como eu tinha 2 braços com a dabigatrana sem aspirina, e comparado com o meu terceiro braço, que é a varfarina mais aspirina, reparem que eu mudei 2 variáveis entre os 2 braços. Eu mudei de dabigatrana para varfarina e acrescentei a aspirina. Então, eu não sei te dizer se a redução de sangramento que eu vi no grupo dabigatrana aconteceu por conta da dabigatrana ou por conta que eu excluí a aspirina daquele grupo. Impossível resolver. O desenho do estudo não nos permite responder esta pergunta. Por quê? Porque nós não temos como saber qual foi a contribuição individual da dabigatrana ou da retirada da aspirina no sangramento. Mas espera, então se tem 2 perguntas que eu quero responder a primeira pergunta. O uso do DOAC nesse cenário comparado com a varfarina.
E em segundo, eu quero responder se eu posso tirar a aspirina. Mas se eu tenho duas perguntas, eu não consigo responder duas perguntas num trial tradicional. Então, eu tenho que fazer ou 2 estudos, ou eu tenho que fazer aquilo que a gente chama de tentar otimizar o nosso ensaio clínico, onde eu faço 2 perguntas no mesmo estudo e randomizo 2 vezes os pacientes. E isso é o que a gente chama de desenho fatorial. E foi exatamente o que a gente fez no estudo Augustus. Veja que é um estudo muito maior, 4.600 pacientes, todos recebem um inibidor P2Y12 como clopidogrel de background. E aí, eu primeiro randomizo o doente para pixabana ou varfarina. Mas depois eu randomizo o doente novamente para aspirina ou placebo, de uma forma duplo cega. Então vejam que esse é o chamado 2x2 fatorial. O que significa isso? Que eu estou testando 2 hipóteses, 2 randomizações, 2 perguntas importantes. E com isso é um desenho mais robusto, porque eu não estou comparando terapia tripla com terapia dupla, porque não é muito justo a gente comparar 3 drogas versus 2 drogas. Com esse desenho fatorial, eu estou comparando 3 versus 3, 2 versus 2. Então, eu sei exatamente qual é a contribuição da pixabana e eu sei exatamente qual é a contribuição da aspirina, independentemente. Então, essa é a beleza do estudo 2x2 fatorial. Então, a gente veja que a gente mostra que a pixabana, então, reduz sangramento em 31%, quando comparado com a varfarina. Aí as pessoas perguntam, mas isso é com ou sem aspirina? Não importa. Essa redução relativa de risco, ela é em doentes recebendo aspirina e não recebendo aspirina. Portanto, ela é uma redução real. Ela é uma redução independente de sangramento apenas da apixabana. Bom, e se eu mostrar um outro aspecto único desse estudo, é que o estudo Augustus não incluiu apenas pacientes que sofreram angioplastia, mas também os pacientes que foram clinicamente tratados, chegaram com uma síndrome coronariana aguda, mas não receberam um stent. Porque esses pacientes muitas vezes acontecem na prática clínica. E vejam que a gente mostra um benefício da pixabana muito consistente no espectro da doença coronária. Seja então a síndrome coronariana aguda com tratamento invasivo, com tratamento clínico ou até mesmo as angioplastias eletivas. E a aspirina? Bom, a aspirina agora de maneira independente, olha o que ela fez. Aumentou o sangramento em 89%. Ou seja, teve um aumento de sangramento de 89% comparado com placebo. E se eu inverter essas curvas e falar qual foi a redução de evitar aspirina no sangramento, a redução foi de 47%. Aí as pessoas falam, mas usando a pixabana ou usando varfarina? Não importa. É uma redução independente do risco de sangramento, hora que eu evito a aspirina. Então, eu evito a aspirina, eu reduzo o risco de sangramento em 47%. Vejam que foi tão deletério a aspirina, que eu evitar a aspirina, o meu impacto no risco de sangramento é até maior do que propriamente usar a pixabana, cuja redução foi de 31%. Aqui a minha redução foi de 47%. E, de novo, ao longo do espectro de doença coronária, essa redução ela é consistente, independente do tipo de doença coronária que nós falamos. Seja a síndrome coronariana aguda tratada clinicamente, tratada com angioplastia, ou mesmo a angioplastia eletiva. Mas espera um pouco, então. Eu provei que se eu usar a pixabana, eu reduzo 31% o risco de sangramento. Se eu evitar a aspirina, eu reduzo 47%. Mas e se eu fizer os dois? E se eu usar a pixabana, mais o clopidogrel, que era o background, que todos usaram, sem a aspirina? Aí eu tenho um efeito aditivo. Aí eu tenho um efeito que vai ser uma redução de quase 80% no risco de sangramento. E você pode ver isso bem nessas 4 curvas, que são as 4 células do estudo 2x2 fatorial.
Então vejam que a melhor opção é a apixabana, sem a aspirina, somente com o clopidogrel, que vai me dar uma redução de risco absoluta de sangramento de 11,4%, o que me dá um NNT, ou seja, o número necessário para tratar, para evitar um sangramento de somente 9. E vejo que a aspirina foi tão deletéria que a segunda melhor opção é a própria varfarina com clopidogrel, mas sem a aspirina. Essa é a segunda opção mais segura em termos de sangramento. Então vejo que quando eu faço o estudo fatorial, eu consigo no final ter esse cardápio de 4 opções, onde eu sei exatamente qual é o meu risco de sangramento para cada opção que eu escolher. Aí a gente olhou também em hospitalizações. Então veja que interessante que as causas de hospitalizações mais comuns foram as causas cardiovasculares e não as de sangramento como a gente imaginava. E vejo que a apixabana foi muito consistente em reduzir as causas de hospitalizações tanto cardiovasculares como por sangramento. E já a aspirina, ela não teve nenhum benefício, nenhum impacto na hospitalização total e na cardiovascular, mas sim levou a mais hospitalizações por sangramento. Então, de novo, quando a gente olha as 4 curvas, eu percebo que para hospitalização e para morte, a melhor opção também é a apixabana sem a aspirina e apenas com o clopidogrel. E, finalmente, a gente foi ver os eventos isquêmicos. E vejam que quando a gente olha a apixabana para morte e a combinação de eventos isquêmicos, a gente não acha uma diferença estatística, o que foi muito importante, porque a gente sabe que a varfarina tem um benefício no leito coronário, mas vejam que mesmo não tendo poder estatístico para achar uma diferença no AVC, a apixabana reduziu o AVC em 50% das vezes, com um P significativo nominal. Ou seja, vejam que isso acontece mesmo sem o poder estatístico. Por quê? Porque nós usamos a dose correta da apixabana. A dose que foi de 5 miligramas 2 vezes ao dia, que é justamente a dose que a gente deve usar para fibrilação atrial, que é de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Então, o sweet spot, a gente mantém o que a gente conhece sobre eficácia e a gente tenta ser mais seguro. E foi isso que aconteceu. Porém, quando a gente olhou na aspirina ou placebo nos eventos isquêmicos, e aí o pessoal da hemodinâmica, né, o Cacheta e o grupo da hemodinâmica ficam sempre muito preocupados com a trombose do stent, quando eles colocam um stent no doente, veja que interessante, que realmente, aí neste caso, a aspirina parece ter sido um pouco protetora. Parece ter reduzido as tromboses stents em pelo menos 48%, de maneira não significativa, porque os números são muito pequenos, a trombose stent é rara. Mas isso nos levou a querer entender um pouquinho melhor o papel da aspirina na trombose de stent. Então a gente fez essa outra análise, onde a gente olhou, primeiro, quão frequente é a trombose de stent nesses doentes? E a primeira resposta é rara, menos de 1%. O sangramento é muito comum e a trombose stent é rara. Vejam que mais de 5 mil, quase 5 mil doentes, só 30 pacientes tiveram trombose stents. Aí vem o dado mais importante, talvez. Nós vimos que 80% das tromboses stents, quando acontecem, elas acontecem nos primeiros 30 dias. Então, isso é um dado muito importante, porque vai nos ajudar a refinar o tratamento se eu tiver que manter a aspirina por um tempo mais prolongado. E aí vejam que quando eu vejo trombose stent, eu mostro que a apixabana reduz numericamente a trombose stent, a aspirina também reduz numericamente a trombose stent, e agora quando eu vejo as 4 curvas juntas, lembra que até agora, para sangramento e para hospitalização, a melhor estratégia sempre era apixabana mais clopidogrel, sem a aspirina. Mas quando eu falo em trombose de stent, vejam que a melhor curva agora é a vermelha, por 30 dias, que é justamente a terapia tripla, apixabana, clopidogrel e aspirina, porém, só por 30 dias. Essa é a estratégia que vai me dar as menores taxas de trombose de stent.
Mas como a trombose existente não é o único evento isquêmico importante, a gente resolveu olhar em trombose existente, infarto do miocárdio e revascularizações de urgências. Porque esse é o raciocínio, pessoal. Vejam que interessante essa curva. Faz sentido, então, manter a aspirina quando o risco de trombose existente for menor do que o risco de sangramento. Esse ΔT, ele é que define a duração da aspirina. Então, esse é um gráfico muito bonito didaticamente. Sabe qual é o único problema? A gente não sabe qual é esse ΔT. Se é uma semana, se são 4 semanas, se são 4 meses, se são 12 meses. Então, a gente também tentou dar essa resposta com o estudo Augustus, com essa subanálise muito importante. Então, vejam que interessante, pessoal. Do lado esquerdo, são sangramentos graves. E do lado direito, são eventos isquêmicos graves. Porque aí a gente está comparando laranja com laranja, abacaxi com abacaxi. Olha o que acontece nos primeiros 30 dias pós-angioplastia. A aspirina aumenta sangramentos graves na mesma proporção que a aspirina reduz eventos isquêmicos graves, numa relação de 1 para 1. Mas e depois de 30 dias? Olha o que acontece depois de 30 dias. A aspirina continua aumentando o risco de sangramento, mas agora ela não tem nenhuma ação nos eventos isquêmicos. Então esse dado, ele nos dá, hoje, a melhor evidência que temos que, para alguns pacientes, quando o risco de eventos isquêmicos for muito alto, quando o risco da trombose do stent for alta, quando tiver uma angioplastia complexa, com lesão bifurcada, com muito cálcio, com no reflow, com pacientes de alto risco, com múltiplos stents, com lesões finas, alongadas, talvez valha a pena manter a aspirina um pouquinho mais longo do que só dentro do hospital. E por quanto tempo a mais? 4 semanas. Então, esse é o estudo que dá a melhor evidência que nós temos, que depois de 1 mês não adianta mais manter a aspirina, porque eu vou só aumentar o risco de sangramento. Em relação agora, colocando todos esses resultados em perspectiva, será que não era bom ter uma meta-análise agora com todos esses resultados desses 4 estudos? Sim. E a gente publica o ano passado esse estudo no JAMA Cardiology, onde a gente faz uma meta-análise que hoje é o melhor dado que nós temos. E é uma meta-análise que inclui quase 12 mil pacientes, 5 ensaios randomizados, testando 4 estratégias. Ah, mas doutor Renato, o senhor não falou que tinham 2,8 milhões de combinações? Sim, a gente estudou bem 4. Então, 4 estratégias, a gente sabe exatamente o que fazer. Por isso que a gente vai sempre ter trabalho para fazer, porque a gente pode continuar estudando as outras estratégias. Mas as 4 testadas foram terapia tripla com varfarina, terapia tripla com um DOAC, terapia dupla sem aspirina com varfarina, terapia dupla sem aspirina com DOAC. Essas são as 4 estratégias que nós estudamos. E depois de 8 anos de estudo, pessoal, olha a resposta dessa meta-análise. Na parte de cima, sem dúvida nenhuma, que para sangramento, um DOAC na dose correta, mais um inibidor P2Y12, portanto, sem aspirina, vai ser a estratégia mais segura. E nos gráficos de baixo, quando eu olho infarto, trombose existente, não vai ter nenhuma diferença essa estratégia dupla, sem aspirina, com as outras estratégias. Então, quando eu penso em sweet spot, essa é a resposta que eu tenho. Hoje, em pacientes com FA, submetidos à angioplastia, uma estratégia dupla, com o uso do DOAC, mais o inibidor P2Y12, se associou com menos sangramentos, importantemente, menos sangramentos intracranianos, sem uma diferença significativamente estatística no que tange eventos isquêmicos, quando eu comparo com a tradicional terapia tripla com aspirina, clopidogrel e varfarina. Então vejam realmente que essa é a resposta definitiva que nós temos para o momento. Então como é que ficou o presente e o futuro dessa situação? Bom, na fase aguda, a gente vai tratar os pacientes com síndrome coronariana aguda, como a gente sempre trata. Então vai usar heparina, vai usar aspirina, vai usar o ticagrelor, vai usar o prasugrel,
vai usar o clopidogrel, vai usar inibidor 2B3A, a gente vai tratar normalmente como cada paciente é tratado. Assim que o paciente se estabilizar e nós pararmos a anticoagulação parenteral, a gente vai começar o anticoagulante novo, na dose adequada para prevenir AVC, manter o P2Y12 como o clopidogrel, e na hora da alta, então a gente vai manter a aspirina por alguns dias, geralmente dentro do hospital. 7, 6, 5 dias, a gente para a aspirina na hora da alta e vai com a terapia dupla. Aprendemos que a terapia clássica que eu falei para os senhores de aspirina, clopidogrel e varfarina deve ser evitada ao máximo, porque ela só causa sangramento e não tem nenhum benefício adicional isquêmico. Aprendemos que se a trombose existente e o risco de eventos trombóticos forem muito alto, manter a aspirina por 30 dias faz sentido desde que o risco de sangramento me permita, porque a gente vai ter aquele benefício de 30 dias. Vamos ver agora, conforme eu vou mostrar para os senhores, que as diretrizes, que era uma bagunça, cada uma falava uma coisa, porque elas refletiam opiniões de pessoas e não dados. E sempre que uma diretriz reflete opinião de especialistas, elas não vão concordar entre si, porque vão ser opiniões. Agora a gente passa a ter mais consistência nas recomendações. Depois de 12 meses, a gente pode parar os antiagregantes plaquetários e seguir apenas com o anticoagulante. Porque o anticoagulante vai tomar conta da coronária e vai tomar conta do AVC. Ao passo que o antiagregante só vai trazer sangramento após 12 meses, sem benefício adicional em eventos isquêmicos. E se a gente quiser saber outras opções terapêuticas, a gente tem que fazer um ensaio randomizado. Então vejam que agora, recentemente, o ano passado, em agosto, no Congresso Europeu de Cardiologia, é apresentado a diretriz europeia de síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, mostrando exatamente, basicamente, o que foi feito no estudo Augustus e na nossa meta-análise. Que eu vou usar a terapia tripla com aspirina só na hora dentro do hospital, por uma semana, e depois eu vou seguir com terapia dupla. E vejam do lado direito que a terapia tripla pode ser mantida por um mês, em alguns casos que eu tiver um risco isquêmico muito alto. E vejam que no meio, a terapia dupla poderia parar, ou seja, eu poderia parar o clopidogrel em 6 meses se eu tiver, que situação? Ou um risco de sangramento muito alto, ou uma angioplastia eletiva, onde eu não preciso manter o inibidor P2Y12 por 12 meses, e sim, posso pará-lo em 6 meses. E a partir daí a gente vai com o NOAC sozinho. No mesmo Congresso Europeu, a diretriz de FA é apresentada, e vejam que no capítulo FA e doença coronária, basicamente uma cópia do que foi as recomendações da síndrome coronariana sem supra de ST. E vejam que mais recentemente agora, um mês e pouco atrás, a gente publica agora a nossa perspectiva americana, norte-americana, desse tratamento. E publicado no Circulation, de qual é a nossa recomendação? Vejam que é basicamente a mesma recomendação das outras. Por que agora está tudo igual aos desenhos? Porque agora todos estão usando dados, e não mais a opinião do Renato, ou do Cacheta, ou do fulano, ou do ciclano. Porque quando a gente vai na opinião, um gosta do verde, um gosta do azul, um gosta do vermelho, mas quando a gente tem dados, as opiniões convergem. Então, para terminar, pessoal, isso é o que eu sinto muito forte a respeito sobre a nossa função na prática clínica, que é achar o sweet spot antitrombótico. E como que eu acho esse sweet spot? Como eu disse, eu vou achar a droga certa, nas doses certas, pela duração correta, que vocês viram que vai ser dinâmica, que me dê a maior redução dos eventos isquêmicos ao menor custo de sangramento. Ou seja, eu vou ser mais seguro com a minha estratégia em cada momento, mas sem comprometer a eficácia. Porque eu não posso ser mais seguro às custas de ser menos eficaz. Porque se fosse assim, eu dava água a cada 8 horas, o doente não sangra, muito bem, obrigado. Só que aí ele não vai sangrar se eu der água, mas vai ter um monte de trombose e um monte de eventos isquêmicos. Não é aceitável. Então eu preciso preservar a eficácia, mas ser mais seguro. E se eu fizer isso em cada momento da vida do paciente pós-angioplastia,
eu vou estar dando o sweet spot antitrombótico e vou dar o que tem de melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção e estou aberto para qualquer pergunta que possa ter. Muito obrigado, Renato, pela extraordinária exposição. Foi uma atualização assim fora do comum e muito esclarecedora, porque agora, para o cardiologista clínico, para o intervencionista, ficou muito claro de como lidar com esse paciente com fibrilação atrial e que é submetido a uma angioplastia coronária ou uma síndrome coronariana aguda, né? Então ficou muito claro para nós todos e a gente agradece grandemente a sua participação. Eu não sei se nós temos alguma pergunta. Marcos Danilo, você queria fazer uma pergunta para o professor Renato? Queria sim, professor. Aproveite a oportunidade. Bom, é beber da fonte, como o senhor fala, é outra coisa, né? Isso para a filosofia serve, para a vida real e aqui. Então, mais uma vez, parabéns pelo jeito norte-americano e europeu de sumarizar. Professor, é o seguinte, a gente vê muito no dia a dia trombo de VE, e a gente que faz intervenção, principalmente quando a gente tem um infarto grande, parede anterior, evoluído ali, limbando ali as 48 horas. Pessoalmente, eu já tenho extrapolado os dados aí dos 5 trials, principalmente do Augustus, e quando eu preciso de manejar trombo de VE ou os PCI, o que eu tenho feito é usar DOAC, e para esse cenário a Pixabana, sem conflito de interesse agora com o senhor, mas a Pixabana e clopidogrel usando o Augustus Trial eu tenho tido resultados surpreendentes num delta de, no máximo, 6 meses, de fato, trombos grandes apicais serem dirimidos e completamente até resolvidos. E depois eu volto para DAPT por 12 meses, se assim for necessário, e sigo em frente. Eu queria que o senhor desse uma posição para nós, se a gente tem alguma coisa de evidência sólida, ou se a gente vai continuar nessa seara da conjectura pelos próximos anos aí. Então, Marcos, obrigado pelos comentários. Essa pergunta é muito importante. E eu acho que, nesse caso, extrapolar os dados do Augustus, apesar de não ser a população exata, eu fico muito à vontade pelo seguinte: temos que tomar muito cuidado com a extrapolação de situações clínicas para outras, né? Mas quando você entende a maneira como a gente desenhou o Augusto, você se sente um pouco mais à vontade em extrapolar para essa situação. Porque veja que interessante, no estudo Augustus, eu tentei focar os critérios de inclusão não na necessidade, não no diagnóstico de FA. Olha que interessante. Porque as pessoas falam assim, meu doente tem FA, mas foi na hora do infarto, foi 30 segundos, foi 1 minuto, entra pro estudo ou não entra? Sabe qual era a minha resposta? A minha resposta era, você vai anticoagular ou não? Se você for anticoagular, entra para o estudo. Se você não for anticoagular, não entra para o estudo. Então, eu forcei os critérios de inclusão muito mais baseado na necessidade do tratamento do que na indicação clínica por si só. De modo que, se a FA era curta, mas o médico achava que ia ser anticoagulado, entrava. Aí alguns investigadores me perguntavam, senhor Renato, meu paciente teve uma angina instável, não foi um infarto, entra no estudo Augusto? Eu falava assim, você vai usar clopidogrel por pelo menos 6 meses? Não me convenceu, não me emocionou essa angina instável para eu usar por 6 meses. Então não entra. Não, foi uma angina instável clássica. Mudou eletro, dor típica, só enzima que veio, só o marcador que veio negativo. Vou usar, sim, P2Y12 por pelo menos 6 meses, talvez até 12 meses. Então entra. Então veja que eu foquei o estudo na indicação da terapia, muito mais no critério rigoroso da indicação clínica. Por exemplo, a FA ou mesmo a síndrome coronariana aguda. Então, quando eu faço isso, na ausência de dados melhores, Marcos, e no conhecimento que a gente tem de DOACs, e na falta total de uso de conhecimento em relação a varfarina e trombo de VE, eu fico muito à vontade em usar o anticoagulante na estratégia Augustus para essas situações, já que eu tenho que combinar terapia antitrombótica. Até porque o estudo com terapia tripla e trombo de VE no cenário de infarto, esse não vai ter. Perfeito, perfeito. É mais ou menos intention to treat versus per protocol, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Muito bom, professor. Obrigado pela pergunta, Marcos. Renato, eu acho que a gente já, pelo adiantado da hora, você tem outro compromisso agora, né, depois dessa nossa aula.
Então, eu queria, assim, grandemente agradecer a sua participação, o seu tempo, em dividir seu conhecimento conosco. Realmente foi uma aula, assim, que marcou, evidentemente, o nosso webinar aqui na Escola Paulista de Medicina. E espero que a gente possa contar novamente com as suas contribuições no futuro. Então, queria te desejar boa noite, agradecer você, agradecer a todos pela participação. Cacheta, muito obrigado a todos por terem assistido. É sempre um prazer, como eu disse, aqui é redobrado. Aliás, é triplicado o prazer aqui. Primeiro, porque é numa atividade que você lidera. Segundo, porque é uma atividade da nossa Escola Paulista. E terceiro, porque é uma atividade que inclui muitos alunos pós-graduandos e residentes, que para mim sempre foi e será uma prioridade na minha formação, na minha carreira acadêmica, porque eu acho que a hora que a gente não valoriza o aluno, o residente e o pós-graduando, a gente tem que parar de falar que é professor, parar de ficar na academia e ir para o consultório ganhar dinheiro. Então, enquanto eu tiver essa paixão, eu continuo nessa vida acadêmica. Então, estão todos de parabéns de ter assistido. Me encontrar totalmente à disposição, Cacheta, para próximas atividades que você julgar que eu possa contribuir, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Um abraço grande. Tchau, pessoal. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até logo. Obrigado. Obrigado por participarem. Até logo. Tchau.